Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. Olá, olá, pessoas lindas do meu coração. Que bom estar aqui com você mais uma vez. E hoje nós vamos falar a respeito, não é bem sobre os juramentos, apesar essa passagem aqui se chamar Ensino a respeito de juramentos. Nós não vamos falar exatamente sobre juramentos, mas a respeito das palavras. Vocês já vão entender. Seguinte, Jesus fala aqui que antigamente o povo ouviu o que foi dito, que era para fazer um juramento e cumprir, né? Não fazer promessa de tolo para Deus. Mas aí ele disse: mas eu, porém, vos digo, não jurem de modo nenhum, por coisa alguma, nem que seja por Deus. E ele termina falando uma frase de ouro, que é que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. E o que isso significa? É exatamente nesse mérito que eu quero entrar aqui. Não é bem a questão de você dizer, eu juro que eu tô falando a verdade, eu juro que eu vou fazer isso. A questão é que por que a gente precisa jurar? Por que a gente precisa prometer? Por que quando alguém quer uma garantia sua, a pessoa fala, você promete? Você jura? Isso me faz pensar que talvez a sua palavra não seja tão confiável, né? E é exatamente isso que Jesus está falando, que nós devemos ser pessoas confiáveis, que aquilo que a gente fala deve ser uma coisa concreta, né? Uma coisa na qual as pessoas podem confiar, elas podem contar com a gente. E nesse sentido, nós não precisamos ficar jurando, eu juro. Não preciso jurar. Se eu falei, tá falado. Se eu falei, eu vou cumprir. E eu não vou falar nada além daquilo que eu posso cumprir. Isso vale para coisas que nós vamos fazer? Sim. Vale também para quando a gente está se justificando sobre alguma coisa. Então, se você comete um erro, por exemplo, você não precisa se justificar. Só pede desculpa. Pronto. Seja sincero. É muito difícil agir dessa forma, com essa integridade, porque nós somos seres muito, muito, muito orgulhosos. Mas nós devemos ser como Davi. Davi cometeu muitos erros, os piores deles, inclusive adultério, assassinato. E quando ele foi confrontado, né, a respeito dos pecados, ele simplesmente se arrependeu. Ele simplesmente aceitou as consequências. Ele não ficou ali, mas é que veja bem, é que eu errei sim, mas foi por isso, foi por uma boa causa. Não, ele simplesmente confessou que ele tinha errado e pronto, né? Ele não ficou usando palavras vãs para se justificar. E esse é um erro que a gente comete muito, a gente fica tentando justificar os nossos erros. Nós ficamos também, às vezes, numa discussão que poderia nem virar uma discussão, nem virar uma briga, mas por a gente ficar tentando se defender, como se uma palavra fosse nos destruir, uma palavra contrária, uma palavra de discordância, a gente fica tentando se defender, às vezes criando coisas que nem existem pra gente se defender, sabe? E isso entra aqui também, né? São palavras vãs. Então, por isso Jesus diz: sim, sim, não, não. Tem mais uma coisa que é muito importante aqui, que é o fato de nós sabermos para onde nós estamos indo. Sabermos o que queremos da nossa vida. E aí quando alguém pergunta, quer? Não. Ou sim.
entendeu? Tô indo pra lá, tô indo pra cá, sei onde eu tô. Sim, sim, não, não. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. Por isso nós precisamos nos conhecer e saber também o que nós queremos, né? Para que quando chegar o momento, até mesmo de pedir alguma coisa para Deus, a gente saber o que a gente quer. E ele termina dizendo aqui, né? O que passar disso, do sim e do não, vem do maligno. Por quê? O maligno aqui é o inimigo, né? O diabo. Ele coloca sempre distrações, sempre enfeita pavão, sempre anexo, sempre coisas para tirar nossa atenção, para tornar a verdade meia verdade. Ele faz isso. E muitas vezes nós temos a oportunidade de simplesmente falar a verdade. Doa quem doer, não importam as consequências. Falar a verdade, sempre com amor. Mas a gente escolhe enfeitar, colocar muitas coisas que não tem nada a ver em cima, sabe? E isso vem do maligno, porque são distrações, são coisas que tornam aquela verdade uma meia-verdade, entendeu? E a gente sabe que para estar com Deus, nós precisamos estar plenamente. Se estivermos 99% com Deus e 1% com o outro, já não estamos com Deus, já estamos 100% com o outro. Com Deus é assim, Deus é radical nesse sentido. Jesus deixa isso muito claro com esse ensinamento aqui. Então, não precisamos ficar jurando. Se as pessoas pedem muitas garantias quando a gente dá a nossa palavra, vamos olhar para como nós temos agido, ver se temos sido honestos, ver se temos cumprido aquilo que falamos. E também, gente, é muito importante aqui o seguinte: às vezes a gente fala que vai fazer uma coisa e acaba não dando certo. Ou às vezes você fala que você combina algo com alguém, um passeio, um encontro, alguma coisa nesse sentido, e você acaba mudando de ideia, acaba não querendo mais ir. Daí você vai fazer só para cumprir a tua palavra? Também não, né? Você tem que chegar para a pessoa e ser sincero e dizer exatamente por que você não quer, entendeu? Não precisa ficar, é porque aconteceu um imprevisto, é porque eu fiquei doente, é porque alguém morreu, entendeu? Não precisa, é só falar, ó, eu queria ir, desculpa, eu marquei com você, mas eu não tô sentindo que eu devo ir, eu perdi a vontade, tá bom? A pessoa pode ficar brava com você, mas eu tenho certeza de que ela vai admirar a sua sinceridade, né? Uma vez eu ouvi o testemunho de uma cantora gospel falando que ela estava noiva e no último momento ela decidiu não se casar. Ela sentiu fortemente que ela não devia se casar. E ela conversou com Deus e rompeu o noivado. Depois ela perguntou pro Senhor, né? Senhor, eu dei um mau testemunho rompendo o noivado? E ela disse que Deus respondeu para ela, não. Mau testemunho é divórcio, né? Que nós conversamos ontem. Então, é, até mesmo nessas circunstâncias, né? Que é uma circunstância assim bem séria você chegar ao assim no, perto do seu casamento e você desistir. Isso já aconteceu comigo. Outra hora eu conto essa história pra vocês, tá? Agora não é o momento. Mas é, por mais que doa, por mais difícil que seja, é muito melhor você chegar num momento desse e dizer, ó, não dá, que você passar a vida inteira tentando consertar um erro e esse casamento acabar caindo num divórcio que para Deus, aos olhos de Deus, é muito pior, certo? Então, gravei esse vídeo para falar para vocês que nós precisamos ser mais limpos com as coisas que a gente fala, né? Precisamos ser mais claros. Nós não podemos ser pessoas obscuras que têm duas caras, que ficam
com aquela aura de mistério, que não fala tudo, que esconde, sabe? A gente não pode ser desse jeito. Nós precisamos ser pessoas íntegras, claras, simples. O que a gente fala tem que ser simples, sem segundas intenções, sem malícias, sem manipulação, nada desse negócio de ficar jogando verde para colher maduro. Não, o que a gente fala tem que ser honesto, tem que ser sincero, tem que ser simples e sempre com amor e gentileza, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deem o seu like, compartilhem e se inscrevam no canal. Uma ótima sexta para vocês e início de sábado, um ótimo final de semana. Até a próxima!